Fala galera, olha a gente aqui de novo, espero que você tenha estudado muito já a matéria da última aula. Então vamos terminar o módulo 1 agora falando sobre medidas e unidades, né? Você não está vendo a palavra medida aqui, mas eu falei de grandezas. Grandezas, o que são grandezas? Grandeza é tudo que a gente usa, né? Tudo que mede alguma coisa, né? Uma grandeza é tudo que é mensurável, tudo que você consegue ter ideia de dimensões, de proporções, de tamanho, né? E isso é grandeza. E vamos lá, como é que começou esse negócio de grandeza? A grandeza tem dois tipos de grandeza. A gente tem grandezas fundamentais e a gente tem grandezas derivadas. O que são grandezas fundamentais, né? Um exemplo de grandeza fundamental é a medida de comprimento. Por exemplo, o que é um metro? Quem determinou o que é um metro? Alguém, algum dia, falou assim, não, esse tamanho aqui mais ou menos, eu vou chamar ele de metro, e isso aqui é o comprimento, né? Isso aqui é comprimento. E daí surgiu uma grandeza fundamental. Aí o outro foi lá e falou assim, eu quero separar agora, fatiar o tempo também, falar de tempo, um dia. Aí um dia tem 24 horas, aí a partir de horas foi surgindo, né, outras unidades, agora a gente fala um pouquinho melhor também de unidades. E segundo, aí pegou, agora a gente tem, né, comprimento, que também pode ser usado dentro de espaço, né, a gente tem dimensão de espaço. Então, tinha um espaço e já tem um tempo, agora a gente consegue relacionar essas duas grandezas, espaço e tempo, né? Então, eu estou mudando o meu espaço, eu estou indo de um lugar para o outro lugar, né, num certo intervalo de tempo. Quando você muda de espaço num certo intervalo de tempo, você tem que ter um negocinho que chama velocidade. A velocidade é uma grandeza derivada. Essa grandeza derivada é uma relação entre duas grandezas fundamentais. Então, as grandezas fundamentais, elas são 7. Não vamos falar de todas que não tem tanta relevância assim, né? Mas eu já falei duas para vocês, que são duas muito importantes. Outra muito importante também é a massa, né, das grandezas fundamentais. E você relacionando essas 7 grandezas que existem, a partir daí você tem todas as outras grandezas, né? Então você começa a medir tudo que tem na natureza, tudo à nossa volta, a partir das grandezas. Só que aí surge alguns problemas. Por exemplo, as unidades. A gente precisa de medir, mas tem que ter um parâmetro. A unidade seria o nosso parâmetro. A gente conseguir falar uma coisa aqui, falar um tamanho aqui, e outra pessoa lá do outro lado do mundo também entender o que é esse tamanho, entender o que é esse comprimento, né? A princípio eram coisas bem rústicas, né? Uma das primeiras unidades aí, por exemplo, foi a polegada, né? Polegada é o tamanho do polegar. Mas o seu polegar não é igual ao polegar do coleguinha, né? Cada um tem um tamanho diferente de polegar, né? Então, outra medida também que vocês já devem ter ouvido falar é pés, né? Pés é uma medida também de comprimento, geralmente utilizado na aviação, né? Para falar de altura, a altura que ele está, não sei quantos pés, seria a medida do pé, mas cada um tem um tamanho de pé diferente. Aí surgiu, né, a necessidade de ter um parâmetro, né, todo mundo ter a mesma referência, que hoje no sistema internacional de medidas a gente usa, por exemplo, para comprimento o metro. E o sistema internacional de medidas, né, toda grandeza, ela tem unidade dentro do sistema internacional. O que seria isso, né? Se você utilizar sempre, né, quando você faz uma equação, alguma coisa assim, você colocar sempre no sistema internacional, você vai ter uma resposta que vai sair também já com a unidade do sistema internacional. E tem também as unidades usuais, né? Unidade que a gente usa no nosso dia a dia. Por exemplo, temperatura. Temperatura, tinham pessoas estudando coisas que envolviam temperatura em lugares diferentes do mundo. Aí um cara foi lá e fez uma unidade para temperatura, outro cara fez outra unidade para temperatura, e teve um que fez uma unidade que entrou no sistema internacional. Vou dar exemplo. No sistema internacional, temperatura é uma unidade que talvez vocês não conheçam, nunca tenham ouvido falar, que é o Kelvin. Mas a gente não usa Kelvin no nosso dia a dia. Se você vai falar da temperatura do dia, você fala
30 graus Celsius, né? E se você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, se você falar 30 graus Celsius lá, o povo não vai entender tão bem, porque a unidade utilizada lá nos Estados Unidos de temperatura é a unidade de Fahrenheit, né? Então, eu já falei de 3 unidades diferentes para a mesma grandeza. Ou seja, a gente pode obter valores diferentes para a mesma coisa, para a mesma medida, trabalhando unidades diferentes, né? E as unidades, elas também vamos dizer assim, se relacionam entre si, né? Igual as grandezas, elas se relacionam. Por exemplo, a unidade de velocidade, eu falei, velocidade é uma grandeza derivada, né? De posição e de tempo. E a unidade dela é, por exemplo, a que a gente usa, a unidade usual é o quilômetro por hora. Significa o quê? Se você se manter numa velocidade, por exemplo, de 100 km por hora, significa que em 1 hora você vai percorrer uma distância equivalente a 100 km. Mas no sistema internacional, essa unidade é o metro por segundo. Por quê? No sistema internacional, a unidade de comprimento, de distância, de posição, espaço, é o metro. E a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo. Então, a unidade de velocidade, que é uma relação entre as duas, vai ser o metro por segundo. Beleza? Então, a gente viu aí essa diferença, né? Usual é o que a gente costuma usar no dia a dia, são unidades que a gente usa no dia a dia. Sistema internacional seria algo mais científico, né? Nem sempre é a que a gente utiliza no nosso dia a dia. Bom, essas unidades, elas podem, dependendo da grandeza, se relacionar entre elas mesmas. Por exemplo, como assim, né? Uma grandeza relacionando com ela mesma, uma unidade relacionando com ela mesma. Quando a gente fala de volume, o volume é uma relação de comprimento com comprimento e com comprimento mais uma vez. Vamos entender. Você compra lá uma caixa d'água de 1000 litros. Né? Vou te dar um dado que uma caixa de 1000 litros tem 1 metro cúbico. O que significa 1 metro cúbico? Né? Vamos supor, você viu lá, né, provavelmente na aula já de geometria, o que é um cubo. Né? Um cubo é uma caixinha que tem todos os lados iguais, todas as arestas do mesmo valor. E se você tiver uma caixinha dessa, que tem 1 metro para um lado, 1 metro para cima e 1 metro de profundidade, você tem uma caixa dessa e você enche ela, você precisa de 1 metro cúbico, que é 1 metro para cá, 1 metro para cá e outro metro para cá. Então, é uma relação de metro em 3 dimensões diferentes. A gente tem a relação, a grandeza é o volume e a unidade é o metro cúbico. Só que você também não utiliza metro cúbico no dia a dia. Qual que é a unidade que a gente usa no dia a dia? É o litro. 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, né? Então, e 1 metro cúbico são 1000 litros. Beleza? Entendeu? Então, só para a gente pegar rapidinho, grandeza é tudo que a gente pode medir, né? Algumas coisas a gente criou ali, aquela grandeza, o próprio homem determinou o que seria, são as fundamentais. As derivadas são o que surgiu do relacionamento entre essas, né? E para a gente conseguir medir as coisas, a gente utiliza unidades, que temos vários tipos de unidade. Cada grandeza tem uma unidade no sistema internacional e a gente pode ter um monte de unidades diferentes usuais. Galera, muito obrigado, né? Estudo bastante esse conteúdo aqui e eu espero você na próxima aula.